O dever de pai e mãe, parte 13, dia 27 de dezembro de 2024. Dar às crianças uma boa instrução e um mau exemplo é apenas acenar para elas com a cabeça para mostrar-lhes o caminho para o céu, enquanto nós as pegamos pela mão e as conduzimos no caminho para o inferno. Pouco sabemos sobre a força e o poder do exemplo. Nenhum de nós pode viver para si mesmo neste mundo. Estamos sempre influenciando nossos filhos de uma forma ou de outra, seja para o bem ou para o mal, seja para Deus ou para o pecado. Eles veem nossos caminhos, marcam nossa conduta, observam nosso comportamento e o que nos veem praticar, para que possam supor que achamos certo. E nunca, acredito, o exemplo se mostra tão poderosamente quanto no caso de pais e filhos, pais e mães. Não se esqueçam de que as crianças aprendem mais pelos olhos do que pelos ouvidos. Nenhuma escola deixará marcas tão profundas no caráter quanto o lar. Os melhores professores não imprimirão em suas mentes tanto quanto aprenderão em sua lareira. A imitação é um princípio muito mais forte com as crianças do que a memória. O que eles veem tem um efeito muito mais forte em suas mentes do que o que lhes é dito. Tome cuidado, então, com o que você faz na frente do seu filho. É um verdadeiro provérbio. Quem peca diante de uma criança, peca em dobro. Em vez disso, esforce-se para ser uma epístola viva de Cristo, como suas famílias podem ler. E isso, claramente também. Seja um exemplo de referência pela palavra de Deus, reverência na oração, reverência pelos meios de graça, reverência pelo dia do Senhor. Seja um exemplo em palavras, em temperamento, em diligência, em temperança, em fé, em caridade, em gentileza, em humildade. Não pense que seus filhos praticarão o que não veem você fazer. Você é o modelo deles, e eles copiarão o que você é. Seu raciocínio e seu sermão, seus sábios comandos e seus bons conselhos. Tudo isso eles podem não entender, mas podem entender sua vida. As crianças são observadoras muito rápidas em ver através de alguns tipos de hipocrisia, muito rápidas em descobrir o que você realmente pensa e sente, muito rápidas em adotar todos os seus caminhos e opiniões. Você frequentemente descobrirá que assim como o pai é, assim é o filho. Lembre-se da palavra que o conquistador César sempre usava para seus soldados em uma batalha. Ele não disse, vá em frente, mas venha. Assim deve ser com você ao treinar seus filhos. Eles raramente aprenderão hábitos que veem você desprezar, ou andarão em caminhos nos quais você não anda. Aquele que prega aos seus filhos o que não pratica, está trabalhando em uma obra que nunca avança. É como a lendária teia de Penélope antiga, que teceu o dia todo e desfiou a noite toda. Mesmo assim, o pai que tenta treinar sem dar um bom exemplo, está construindo com uma mão e derrubando com a outra. 15. Treine-os, lembrando-se continuamente do poder do pecado. Eu nomeio isso brevemente, a fim de protegê-lo contra expectativas antibíblicas. Você não deve esperar encontrar a mente de seus filhos como uma folha de papel branco puro, e não ter problemas se você usar apenas os meios certos. Eu o aviso claramente que você não encontrará tal coisa. É doloroso ver quanta corrupção e maldade há no coração de uma criança, e quão cedo isso começa a dar frutos.
temperamentos violentos, obstinação, orgulho, inveja, mau humor, paixão, ociosidade, egoísmo, engano, astúcia, falsidade, hipocrisia. Uma terrível aptidão para aprender o que é ruim, uma dolorosa lentidão para aprender o que é bom, uma prontidão para fingir qualquer coisa a fim de obter seus próprios fins. Todas essas coisas, ou alguma delas, você deve estar preparado para ver, mesmo em sua própria carne e sangue. Em pequenas coisas, elas surgirão em uma idade muito precoce. É quase surpreendente observar o quão naturalmente elas parecem surgir. As crianças não precisam de escola para aprender a pecar. Mas você não deve ficar desanimado e abatido pelo que vê. Você não deve achar isso uma coisa estranha e incomum. Que seus pequenos corações estejam tão cheios de pecado. E a única porção que nosso pai Adão nos deixou é aquela natureza caída com a qual viemos ao mundo. É aquela herança que pertence a todos nós. Deixe que isso o torne mais diligente em usar todos os meios que parecem mais prováveis pela bênção de Deus para neutralizar o mal. Deixe que isso o torne mais e mais cuidadoso, tanto quanto estiver em você, para manter seus filhos longe do caminho da tentação. Nunca dê ouvidos àqueles que lhe dizem que seus filhos são bons. Pense, em vez disso, que seus corações são sempre inflamáveis, como isca. Amém. Tem continuação. Ó Pai, obrigado pela Bíblia que nos ensina a criar os nossos filhos. Perdoe as nossas falhas como pais, porque o Senhor é o único Pai que nunca falhou aqui na terra. Louvado e bendito seja o teu santo nome. Amém e amém.